impressionante a qualidade que o Marçal coloca no jogo, com a idade do Marçal de 36 anos, né? 36 anos, claro que é um jogador espetacular, sim, a gente tem que saber também, né? Dar essa moral pro jogador, mas é impressionante como que o Marçal coloca, alguns não, o Marçal tem colocado os atacantes do Botafogo no bolso. E se vocês repararam, o jogo hoje foi passe do zagueiro e gol do zagueiro. Não adianta a gente vir aqui e falar, ó, um péssimo resultado. Não, todo mundo tem noção que o jogo lá no Cruzeiro, contra o Cruzeiro, era muito difícil. Todo mundo sabia disso, todo mundo tinha noção disso, todo mundo tinha noção disso. Então, não era diferente, né? E esse resultado foi até um bom resultado, tá? Foi até um bom resultado do Botafogo. Eu espero que a gente consiga aí, né, encontrar um goleiro o mais rápido possível, ou o próprio Neto aí consiga dar alguma diferença pro nosso Botafogo, né? E isso daí a gente só vai conseguir ver ano que vem, só vai conseguir ver isso aí só ano que vem, né? Tá bom, falta um jogo agora pro Botafogo, falta um jogo. A gente tem que jogar muito contra o Fortaleza e a gente ainda vai depender de resultado. Torcer pro Fluminense empatar com o Bahia, gente, é complicado, né? Mesma coisa, é difícil. É um jogo muito duro, né? Um jogo muito pesado. Eu não acredito que o Fluminense empata com o Bahia, não, tá? Eu tô sendo sincero com vocês, eu não acredito que o Fluminense empata com o Bahia, tá? Não acredito mesmo. Por que não acredito? Porque é o seguinte, vai ser um jogo aberto, porque os dois vão precisar de resultado, tá? Vai ser um jogo aberto, os dois times vão precisar de resultado. Então eu acredito que o Fluminense irá empatar com o Bahia, tá? Isso é o que eu acho, tá, galera? O Cruzeiro fez o gol pelo mérito dele, sim, mas favorecido com certeza pela inexperiência do goleiro, né? O goleiro rebateu uma bola daquela do segundo gol, no primeiro gol foi muito lento pra sair naquela bola e quase a gente leva um terceiro gol, por causa também da indecisão dele, né? Muito indeciso. Mas cobrar o quê? Cobrar o quê de um goleiro desse? Não tem muito que cobrar, a gente não tem muito que cobrar, infelizmente, tá? Mas vai chegar um monte de gente vai falar que não gostou, mas eu vou falar, eu achei que o time se comportou muito bem no segundo tempo. Eu queria essa pressão toda no primeiro tempo, desde o começo do jogo, mas não foi o que aconteceu. Mas no segundo tempo o time se comportou muito bem, trouxe mais um empate, que eu vou falar contigo, mais um empate com sabor de muita vitória e muito mérito do Marçal, tá? Muito mérito desse jogador aí, que é o Marçal. Impressionante, cara, impressionante a qualidade do garoto. Eu falei assim, rapaz, o menino aí se apareceu bem mesmo, apareceu muito bem pro Botafogo. É um achado aí do Botafogo que vai fazer grandes jogos aí pra 2026 se continuar com a gente, tá? Se continuar com a gente, realmente é um jogador aí que a gente pode tirar o chapéu, hein? Ó, se comportando direitinho dentro do campo, chamando, né? Tendo a atitude, chamando a responsabilidade pra si. E ó, fez uma boa partida, tá? Gostei mesmo. É o que não dá pra gente falar, né, cara? Chega a ser repetitivo, enjoativo, né? A gente fica falando do Cabral, cara, mas pelo amor de Deus, eu torço demais pelo Cabral, torço demais pra esse cara dar certo, mas eu acho que não vai acontecer, gente. Ganhar do Fortaleza, que eu acho que já não é tão impossível. Agora, garantir, falar ou achar, se eu falar pra vocês que eu acredito que vai ser empate, eu vou tá? O jogo aí do Bahia contra o Fluminense. Eu não acho que esse jogo é pra empate, não, tá bom? Minha opinião, eu não acho que esse jogo é pra empate, não. O Botafogo acabou reagindo, né? Bom que reagiu nesse jogo de hoje e empatou com o Cruzeiro no Mineirão. Com 12, tá? 12 desfalques. Não é fácil não, meu. Com 12 desfalques, nosso glorioso aí enfrentou o Cruzeiro, tá? 12 desfalques. É muita gente, cara. É desfalque pra mais de meta. É ou não é? É muito desfalque, cara. Eu fico pensando assim, cara, como que o nosso time, né, sofreu tanto com desfalque essa temporada, principalmente, muito complicado. O torcedor do Botafogo aí se viu nessa situação aí muito ruim, né? É muito desfalque na partida e hoje não foi diferente. O Botafogo já vem vindo assim, cara, com esse desfalque, já vem um tempo, né? Já vem um bom tempo. E isso é ruim, né? Isso é ruim pra gente manter produção, manter ritmo, manter os jogadores em campo de forma, posso dizer, justa, né? É difícil. Mas hoje eu não tenho que reclamar do Botafogo. Porque o que a gente reclamou já é coisa passada, né? Porque são coisas que todo mundo já sabe. Goleiro a gente não tem, isso daí ninguém tá falando nada mais. Tem um cara ali que realmente ele não tem nem culpa. Não é que o goleiro tá tendo culpa, né? Não é nada disso. Mas a gente não tem condições. Infelizmente, não tem condições de ter um goleiro dessa forma. Léo Lins, se tivesse, era a mesma coisa, tá, gente? Não é implicância com o Raul, não. O Raul menos pode fazer algo, menos ele pode fazer alguma coisa ali. Então não é nenhum tipo de implicância do goleiro. A gente não tem e vai ficar aí até o final, né? Até o final. E segundo, né? Algumas fontes aí do Botafogo não tem intenção de contratação de goleiro. Bom, não tem intenção de contratação de goleiro. Então a gente vai seguir aí pela frente ainda com isso. Botafogo reage ao empate do Cruzeiro nos acréscimos no Mineirão e segue vivo pelo G5 com 12 desfalques, tá? E uma grande atuação de Cássio do outro lado. O Botafogo saiu atrás, mas reagiu no acréscimo, buscou o empate com o Cruzeiro em 2-2 nesta quinta-feira no Mineirão, no encerramento da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mantendo-se vivo na briga pelo G5. Para terminar o Brasileirão em quinto, com a vaga direta na fase de grupo da Libertadores de 2026, o Botafogo tem 60 pontos, né? Terá que vencer o Fortaleza na última rodada no estádio Newton Santos e torcer para um empate entre Fluminense e Bahia no Maracanã. Vale ressaltar que o G5 pode virar G6, dependendo do dia.
desfecho da Copa do Brasil. Se o Cruzeiro ganhar, né, a gente sabe que vira GC. Com 3 laterais esquerdos em campo, um estreante como titular no meio, muita mexida. O Botafogo sabiamente teria dificuldade. Mas os seus minutos, ou os 6 minutos, o Glorioso quase abriu o placar. Arthur mandou uma bola para Jordan Barreira, roubou de Fabrício Bruno, aparentemente com falta, e finalizou na trave. No rebote, Arthur Cabral finalizou por cima. Depois disso, o Cruzeiro foi o dono do jogo. E o Botafogo teve muita dificuldade para marcar e segurar a bola na frente. Com o time titular, a Raposa abriu o placar. Aos 15 minutos, em jogada pelo lado esquerdo, Kaique Bruno cruzou. Caio Jorge brigou, Sinisterra tocou e Cris completou para fazer 1-0. Eu achei que o goleiro aqui nesse lance, ele demorou, tá? Ele não viu o atacante ali. Ele ficou muito perdido no lance, muito perdido. A partida seguia com o controle do Cruzeiro e o Botafogo só conseguiu atacar na parte final do primeiro tempo. Aos 35 minutos, o Cuiabano roubou de Christian na área e finalizou para a boa defesa de Cássio. Depois, aos 44, Massal deslocou um lindo lançamento. Arthur dominou bonito, avançou e finalizou no canto, mas Cássio espalmou de forma espetacular, evitando o empate. No começo do segundo tempo, o Cruzeiro fez o segundo, após jogada de contra-ataque. Caio Jorge finalizou e Raul defendeu parcialmente nos pés de Matheus Pereira, que não desperdiçou. 2-0. Foi preciso levar o segundo gol para David Ancelotti mexer, colocar Álvaro Montoro no lugar de Cuiabano. Pô, mas mudou e mexeu bem. Tava até esquecendo do Cuiabano, hein, tropa? Tava até esquecendo do Cuiabano. Mas o Cuiabano acabou dando uma... Não foi tão bem hoje, né? Vamos ver. Eu não lembro mesmo. Jogou, viu, mas realmente a participação do Álvaro Montoro abrilhantou demais o jogo do Botafogo. O impacto do argentino foi imediato. Aos 12, ele aproveitou o vacilo de Matheus Pereira na área e roubou. David Ricardo chutou e a bola desviou e Massal de cabeça diminuiu. 2-1. Depois disso, o jogo deu uma esfriada, mas o Glorioso quase empatou aos 28. O Vitinho fez uma jogadaça e Arthur Cabral analisou bem para a defesa espetacular de Cássio. Um bom chute essa. Foi, acho que o primeiro, né, da partida. Uma boa colocação ali. Um chute mesmo bom do Arthur Cabral, mas o Cássio defendeu. O Botafogo não desistiu de buscar o empate até o fim. E aos 45 minutos, o Massal foi derrubado por Kaique Bruno dentro da área. Anderson Darondo nada marcou, mas foi chamado pelo VAR Diego Pombo Lopes e mudou de ideia corretamente. Pênalti, Alex Telles, com uma categoria, cobrou e deixou tudo igual. Já perto dos 50 minutos, o Fogão está vivo, apesar de tudo. O próximo jogo do Botafogo, né, vai fechar a temporada no próximo domingo, diante do Fortaleza, às 16 horas. Estádio lotado, hein, galera? Um estádio cheio. No estádio Newton Santos, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, isso foi o resumo, mais ou menos, do que a gente viu, né, sobre esse jogo. O Botafogo continua aí na 7ª colocação, tá? Com 60 pontos. O Bahia também tá com 60 pontos na 6ª colocação. E o Fluminense tá com 61 na 5ª colocação, com a vaga direta aí pra Libertadores. Então o Fluminense tá bem na fita. Só que a gente precisa, né? É o que o torcedor botafoguense vai fazer. Torcer pro empate no Maracanã. Fluminense contra Bahia, né? Porque se ele se empatar, o Fluminense fica a 62 pontos. O Bahia 61. E o Botafogo chega a 63. Um ponto apenas na frente do Fluminense. Essa é a intenção da galera, né? Essa é a intenção dos torcedores. Já na parte de baixo, a coisa tá feia também, né? O Vitória entrou ali na zona de rebaixamento com 42, o Internacional com 41, o Juventude praticamente rebaixado, né? Já tá rebaixado junto com o Sport. O Juventude tem 34 pontos e o Sport tem 17 pontos. O Fortaleza que deu aquela subida e falou assim: eu não quero ser rebaixado, né? Eu não quero ser rebaixado. O Vitória pode chegar a 45 pontos, tá? O Vitória pode chegar a 45 pontos e o Internacional pode chegar a 44 pontos, né? Hoje seria ali entre o Santos e o Ceará. Então esses dois aí ainda tem muito que jogar para não ser rebaixado. Acho que já livre do... Acho não, né? Livre do rebaixamento, o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama e o Grêmio. Cara, é um ano que vai ser um ano de muito aprendizado, tá? Muito aprendizado. O Botafogo, podemos dizer aí, de 4 anos com SAP, né? Evoluiu muito mais. A gente, como torcedores, às vezes chega aqui pra reclamar, criticar. Isso é super natural, né? Super natural. É o que acontece. Mas a gente também sabe o quanto o Botafogo, tá, evoluiu nessas competições. O quanto o Botafogo evoluiu nessas competições. E a gente vai mais além ainda, tá? Vamos chegar muito mais além. Então eu acredito que ainda vem muita coisa aí pela frente, principalmente 2026. E não desista, galera. Não desista. O Botafogo tem muito ainda pra chegar. Então não desista. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então o Raul, 5.5, fez boas defesas e foi o melhor. E leu o link, olha aí. Faltou só espalmar mais forte e evitar rebote no segundo gol do Cruzeiro. Vitinho, 7.0, excelente jogo, principalmente no ataque, construiu bastante. Massal, 9.5, ótima atuação. Melhor em campo, fez um gol e sofreu o pênalti. Davi Ricardo, 5.5, foi bem na partida, mas acabou expulso por lance imprudente. E de azar, no fim, deu uma assistência. Alex Telles, 7.5, mais fixo na área, ou melhor, mais fixo na marcação, teve dificuldade, personalidade, mais uma vez, no pênalti. Alan, 5.0, não foi tão mal, mas quando foi envolvido, deixou espaço, como no primeiro gol. Marlon Freitas, 5.5, não conseguiu encaixar passes decisivos e deu muitos toques laterais. Arthur, 6.0, deu um bom passe e quase fez um gol. Foi a opção no ataque, mesmo sem tanta regularidade.
qualidade. Jordan Barreira, 6.5 de blow, correu, se esforçou e colocou uma bola na trave. Bom jogador. Cuiabano, 5.0, improvisado, ficou perdido entre as pontas, né? Ficou perdido entre as pontas ou lateral. Arthur Cabral perdeu 2 boas chances, errou na origem do segundo gol do Cruzeiro e pouco acrescentou. Brigou mais que em outros jogos, levou nota 4. Álvaro Montoro, 7.0, deu mais qualidade técnica ao time. Newton, 5.5, incorporou o meio. Cauã Toledo, jogou bem o garoto, hein? O lateral. Entrou com personalidade, deu drible e participou do lance do pênalti. Cadi, sem nota, entrou no fim. David Ancelotti, 6.0. Todo desfalcado, o Botafogo entrou com 3 laterais esquerdos e com uma confusa linha de 5 para defender. Ficou sem ataque no primeiro tempo. Quando soltou o time, colocou o Montoro, o Alvinegro melhorou e arranca o empate do Cruzeiro no Mineirão. Levou uma nota de 6.0 o treinador, né? Você concorda ou não? Cara, o negócio é o seguinte, realmente, eu não sei, tá? Eu não sei a insistência só com o Cabral. Eu tava me incomodando, falava assim, pô, cara, será que ele não vai tirar o Arthur Cabral, né? Será que ele não vai botar ali um outro atacante? Porque o Arthur Cabral tinha mostrado muita dificuldade, como tem mostrado, né, cara, no decorrer dessa partida. Eu não sei se o Arthur, cara, vai ser uma boa opção pro Botafogo 2026, não, tá? Eu tenho minhas... O tempo do David tem chegado no Botafogo também, o que ele tem pego de problemas e o que ele tem sido também algumas partes dos problemas, né? A gente já vai fechar com chave de ouro o próximo jogo do Botafogo domingo, né? Fechar com chave de ouro. Problema na zaga, David Ricardo é expulso em lance sem querer e desfalca o Botafogo na última rodada do Brasileirão. O técnico David Ancelotti tem mais um grande problema. David Ricardo foi expulso no lance fortuito, nos acréscimos do empate com o Cruzeiro em 2-2 nesta quinta-feira e vai desfalcar o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, domingo contra o Fortaleza, no Newton Santos. David acabou atingindo sem querer a cabeça de Matheus Henrique com a estrava da chuteira. O árbitro antes da Daronco nada tinha marcado, mas mostrou o cartão vermelho após rever o lance no monitor, atendendo ao chamado do VAR. Sem David Ricardo, Gabriel Bahia se torna a única opção no setor para formar a dupla com Massal, que vem jogando improvisado. Alexander Barbosa, com um estiramento no joelho, foi desfalque nas 2 últimas partidas e seu retorno é bastante incerto. Até onde eu entendi, o retorno do Alexander Barbosa, né, vai ser só para ano que vem, tá? Isso se o Botafogo renovar lá o contrato com ele, ainda precisa renovar o contrato. David Ancelotti exalta caráter e compromisso do Botafogo em empate com o Cruzeiro. O time vai competir até o último segundo do último jogo. O técnico David Ancelotti exaltou o caráter da equipe no empate conquistado pelo Botafogo diante do Cruzeiro, mas nos acréscimos após sair perdendo por 2-0 no Mineirão, o resultado manteve o Glorioso vivo na briga por a vaga direta na Libertadores. O time está competindo. É verdade que foi um ano difícil, com muitos problemas, com muitas decepções para todos, para a família do Botafogo, torcedor e dentro também. Mas o time vai competir até o final e até o último segundo do último jogo. Acho que temos uma base boa para o próximo ano competir bem, completou o treinador, né? Então, ele já tá falando aí da base boa, né? Que de fato a gente tem realmente. E é um time pra competir, né? É um time com certeza pra competir. Alinhadinho, cara. Alinhadinho, com um goleiro bom, né? Um goleiro bom. E esse time aí alinhadinho com esses meninos aí, ó, que estão chegando, mostrando o resultado. O Botafogo realmente é um time que vai mostrar muita opção aí pro ano de 2026. Com todos os problemas que tivemos, todos os problemas que enfrentamos, né? Hoje o Botafogo tá ali, ó, na 7ª colocação, né? Pode ser que alguns falem assim, na 7ª colocação. É o que eu falei, o Botafogo com 4 anos de SAF é um Botafogo novo, tá? É um Botafogo que tem disputado essas colocações aí no campeonato. Essa é a grande realidade. O Botafogo tá na frente de São Paulo, do Bragantino, do Corinthians, do Grêmio, do Vasco, do Atlético Mineiro, tá? Santos nem se fala, né? Do Santos. Então, times aí, ó, que também são difíceis, né? Obrigado aí pela sua participação. Valeu, tropa! Fui! Continua de olho aí no nosso vídeo, deixando aquele like também, hypando o nosso vídeo. Fui, galera!